Olá, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos para mais um vídeo do Livro dos Médiuns. Hoje terminaremos, tá? Faltando aí as 3 questões que o Kardec, faz para São Luís. Então, vamos para a questão de número 23 até a questão número 25, certo? Na última questão, na questão 22, a gente estava falando sobre ruídos, sobre barulhos, Como que os espíritos fazem ali o barulho, já que passamos da fase de falar sobre como eles levantam as mesas, etc. Então, vamos agora para a pergunta de número 23. Vamos lá. Entendemos quando bate em um corpo duro, mas como pode fazer para ouvir ruídos ou sons articulados pelo ar? Então, ele já sabe como que faz quando é para fazer num corpo duro, num corpo sólido. Mas como pode ouvir ruídos ou sons articulados pelo ar? Já que age sobre a matéria, pode agir sobre o ar, tanto quanto sobre a mesa. Quanto aos sons articulados, pode imitá-los como a todos os outros ruídos. Então, já que pode agir pela matéria, obviamente que os espíritos conseguem fazer que haja também sobre o ar. E aí, consegue fazer todos, inclusive aqui ele fala, quanto aos sons articulados, pode imitá-los como a todos os outros ruídos. Então, para os espíritos, gente, não é difícil fazer sons, não é difícil, fazer aí ruídos para que a gente possa ouvir. Agora aqui na questão de número 24, galera, vamos lá. O Senhor diz que o espírito não se serve das mãos para mover a mesa. Entretanto, viu-se em certas manifestações visuais aparecerem mãos que dedilhavam teclados e produziam sons. Ou seja, em algumas manifestações visuais que Kardec esteve, eles viram o espírito tocando, Mãos ali tocando o teclado, tocando o piano, que seja. E ele achou estranho aquilo, Então ele quer saber, não parece que o movimento das teclas é produzido pela pressão dos dedos, ou seja, é pela pressão que o espírito está ali tocando de fato o teclado? Seria isso? Essa pressão não é a direta e real quando se faz sentir sobre nós mesmos, quando essas mãos deixam as marcas na pele? Então ele está querendo questionar. Por que isso acontece, Como acontece? Já que ele viu ali a mão do espírito realmente dedilhando o teclado do piano, enfim, do instrumento que fosse. Aí o São Luís ele já começa falando uma coisa muito importante. Não podeis compreender a natureza dos espíritos em sua maneira de agir por comparações que só dão a ideia incompleta. Ou seja, a gente não vai saber por completo toda essa explicação, porque a gente, aqui não podeis compreender a natureza dos espíritos. Em a sua maneira de agir por comparação só dá uma ideia incompleta, então a gente não vai ter ali 100%, mas a gente pode saber algumas coisas. É um erro querer assemelhar os procedimentos dele, certo? E agora ele vai explicar. Mas não é pela força muscular que pressionam as teclas, ou seja, não é com força, o espírito não coloca força, o espírito não tem nem músculo para colocar ali a força, Não tem nada de matéria, ali é o perispírito dele, Então é diferente, que pressiona a tecla e anima-as, como ele anima a mesa. É a tecla que obedece à sua vontade e se move e bate a corda. Então, da mesma maneira que quando a gente já viu isso nos episódios anteriores, que o espírito, por sua vontade, pelo seu pensamento, através da mistura dos dois fluidos, o fluido elétrico animalizado e o fluido cósmico universal, ele consegue fazer com que a mesa levante, a caneta levante, o copo quebre, etc. Eles conseguem fazer isso. E também é a mesma coisa nesse sentido. A diferença, aí ele vai falar por que ele vê a mão tocando, e nos outros ele não vê a mão levantando a mesa, por exemplo. É porque é que certos espíritos são tão poucos desenvolvidos e tão materiais comparativamente aos espíritos elevados que têm ainda a ilusão da vida terrestre e agem como quando tinham seus corpos. Então, às vezes, o espírito ainda não é elevado. É um espírito totalmente apegado à matéria e aos costumes que ele tinha quando ele era vivo. Quando ele toca ali o piano, ele não entendeu que é pela vontade do pensamento dele que aquele piano tá tocando. Não, ele acha que é porque ele está ali dedilhando, e aí Kardec viu algumas vezes essas manifestações visuais de ver a mão ali dele tocando. Mas isso não quer dizer que de fato esteja acontecendo uma pressão nas teclas. Não, é a vontade do espírito que está fazendo isso. É o pensamento dele que está fazendo com que isso aconteça.
Isso é muito, muito interessante a gente saber, porque de fato a gente pode ter essa dúvida, né, de pensar que o espírito de fato vai lá tocar o piano ou de fato vai lá levantar a caneta com as próprias mãos, mas não é assim que funciona. Lembrem-se que é a mente que faz isso, é através do pensamento do espírito que ele consegue fazer isso, tá? Através da mistura dos fluidos animalizado, né, do fluido elétrico animalizado com o fluido cósmico universal, que o espírito consegue fazer isso, tá? E normalmente são espíritos menos elevados, tá? São espíritos mais primitivos, espíritos mais apegados à matéria, mais apegados aqui à crosta terrestre, tá? Que eles conseguem fazer isso. E agora, por último, galera, a questão 25, a pergunta é um pouquinho complexa aqui que ele faz, mas basicamente ele está falando que é evidente que muitas dessas forças, desses fenômenos, né, que ocorrem nessas forças ocultas, fogem das leis da natureza, ou seja, fogem das leis que eles conhecem. E aí eles questionam, né, tipo, como assim, né? Porque não é conhecido, isso é tudo totalmente novo pra mim. É totalmente novo, como que é? Ele fala aqui no final, a dúvida então é justa? E aí, o São Luís é muito maravilhoso e ele fala aqui, ó. Primeiramente ele fala, é que o homem está longe de conhecer todas as leis da natureza. Então, de fato, a gente não conhece, gente. Mas lembrem-se do segundo capítulo da primeira parte do livro dos médiuns. Não é porque que a gente não conhece que deixa de existir. Claro que não. Elas continuam existindo, mas a gente ainda não tem conhecimento sobre elas. A gente viu isso no capítulo 2, o maravilhoso e o sobrenatural, de estar sobre a natureza, sendo que não, está tudo dentro das leis da natureza. Então ele continua aqui falando, né? O homem está longe de conhecer todas as leis da natureza. Mas além disso, ele pega e fala isso aqui, ó. Desvendando sem cessar os novos mistérios, Deus adverte o homem a desconfiar de sua própria sabedoria. Então, tudo isso, né, aos poucos, o homem ele vai desvendando, ele vai duvidando de si mesmo, duvidando do conhecimento que tem e vai descobrindo e percebendo que tem muitas e muitas, muitas coisas que ele tem ainda para conhecer, muitas coisas que ele precisa aprender, certo? Então, ele continua aqui, ó. Porque um dia virá em que a ciência do mais sábio será confundida. Então, a ciência mais absoluta do mais sábio, uma hora as pessoas vão ter dúvidas e vão ver que tem ali muitas lacunas para serem preenchidas, né? Muitos buracos que têm que ser preenchidos com novos conhecimentos, com novas descobertas. E assim o homem vai se descobrindo e vai aprendendo e evoluindo, tá bom? Galera, finalizamos as 25 questões do Espírito São Luís, né, com Kardec deu as dúvidas. Agora estamos vendo teoria das manifestações físicas, então a gente viu toda a parte teórica, que é uma parte um pouquinho mais maçante. E vamos para o capítulo 5, para as manifestações físicas espontâneas, certo? Mas ainda tem um chãozinho, ainda não terminamos o capítulo 4, ainda tem um chão pela frente e vamos seguir firmes, ok? Eu espero muito que vocês tenham gostado, um abraço e até a próxima!